ciência e a escrita sempre caminharam juntas. No caso de Paulo Oliveira, os livros, o papel, a caneta e a observação da natureza trilharam uma carreira acadêmica de sucesso. Mas em 2023, o professor titular de Ecologia da Unicamp expandiu seu talento para além da ciência e lançou Amor Urbano, um livro de contos que aborda os mais variados temas que afligem a alma humana. Para falar de amor, ciência e outros assuntos, o Cultura e Saber de hoje recebe Paulo Oliveira. Paulo, vamos falar um pouquinho então desse livro, O Amor Urbano. Como tudo começou para chegar nele? Eu sou biólogo, trabalho com ecologia e normalmente as pessoas me perguntam: Paulo, como é que da ecologia você foi para o amor urbano na fase da carreira que você está? Eu sou biólogo há 44 anos. Acho que eu posso dizer que o amor urbano é fruto da minha profissão, de eu ter crescido no Rio de Janeiro, numa zona urbana, de eu ser um homem de ciência que estuda a natureza, de desde a adolescência eu ser ligado em romancistas brasileiros e desde a adolescência eu fui muito influenciado pela nossa música. Crescendo no Rio de Janeiro, com essa bagagem que eu acabei de falar, acho que isso me inspirou para chegar onde eu cheguei na fase da carreira que eu estou agora, a escrever um livro sobre os encontros e as paixões entre as pessoas no ambiente de uma cidade grande onde eu cresci. Então, eu costumo dizer que o menino que olhava as pessoas na cidade grande, que observava as pessoas no ônibus, na praça, namorando no banco, se juntou ao cientista adulto que descreve a natureza e interpreta a natureza. Essas duas coisas se juntaram e eu cheguei numa fase da vida, depois de ter feito livros de ciência, de ecologia, falei, olha, sabe o que mais? Eu vou fazer um livro de contos urbanos, retratando como é que são as paixões, como é que são as paqueras, como é que é a sedução no ambiente urbano e de que forma isso afeta a vida das pessoas. É disso que esse livro trata, em diferentes contextos, em 5 bairros do Rio de Janeiro e em 5 bairros de São Paulo, que são metrópoles multiculturais, onde tudo acontece, que, portanto, são lugares ideais para escrever contos de amor, de paixão, de paquera, e essa foi a minha intenção. Estou muito feliz de, nessa fase da minha carreira, acrescentar esse tipo de literatura à minha bagagem de pesquisador da natureza. Aí você pegou 2 estados, né? São Paulo e Rio de Janeiro, e que são diferentes, comportamentos diferentes também, né? Você já pegou as cidades em si, o recorte ali. Como que é o amor retratado? É diferente o amor no Rio de Janeiro e o amor em São Paulo? Essa é uma pergunta interessante. O bacana de incluir ou escolher São Paulo e Rio para contar as minhas histórias é porque, como são cidades grandes, ricas culturalmente, com uma grande diversidade racial, tem uma diversidade de gênero, tem um progressismo cultural grande, são cidades com uma efervescência cultural muito grande, são cidades agitadas, com uma vida noturna intensa. E nesses 2 lugares que são efervescentes, eu poderia encontrar diversos contextos para abordar temas que me pareciam interessantes para os meus contos. Esses temas incluem assédio sexual, violência doméstica, prostituição, diversidade de gêneros, homossexualidade, bissexualidade, diversidade de trabalhos, diversidade de classes sociais,
Então, meus contos abordam situações emocionais em bairros de classe pobre, classe média e classe alta do Rio e São Paulo. Então, toda a heterogeneidade, a efervescência da cidade grande estão nesses dois lugares, Rio e São Paulo. Desses dois lugares, eu achei que eu conseguiria extrair histórias de encontros interessantes para retratar as emoções que eu estava disposto a retratar no meu livro. Racismo também é um dos temas abordados no meu conto. Adoção infantil, abuso infantil, adultério. Então, todas essas coisas do nosso dia a dia que estão nos jornais, eu quis incluir no meu livro. Em que cidades eu poderia pegar tudo isso com a riqueza cultural? Rio e São Paulo. Isso foi o que me animou. Eu cresci no Rio de Janeiro até os 20 anos, depois vim morar em Campinas para seguir minha carreira de ecologia. E como ecólogo, eu conheço o Brasil inteiro. Eu fui a todos os cantos do Brasil, conheci uma diversidade de pessoas muito grande, andei pela Caatinga, pela Amazônia, pelo Pantanal, pela Mata Atlântica, pelo Cerrado brasileiro, que ocupa o centro do país, e conheci uma enorme quantidade de pessoas de diversas naturezas, e aprendi muito com isso. Nada mais bacana para você se enriquecer do que conhecer a diversidade que o teu país te dá. Não só da natureza, como a diversidade humana. Então, isso foi um ponto importante também que me motivou a fazer o meu livro. O outro ponto, que eu acho que é também importante, é que como adulto já, como biólogo formado, a carreira me propiciou viver no exterior em 4 países dos 30 aos 40 anos, me aperfeiçoando profissionalmente. Então, morei nos Estados Unidos, no México, na França e na Alemanha, me aperfeiçoando como pesquisador em ecologia. Isso, Priscila, me enriqueceu muito, não só profissionalmente, mas me enriqueceu muito humanisticamente, sabe? De conhecer tanta gente diferente, tantos costumes diferentes, e numa diversidade cultural muito grande, Estados Unidos, França, México e Alemanha. E me fez um cara mais feliz ainda de ter escolhido ecologia e biologia como tema da minha carreira. Se eu tivesse que começar, faria tudo igualzinho. Não mudaria nada. Eu me sinto uma pessoa realizada com o que eu escolhi na carreira. Muito bem. Eu já passei dos 60 anos, fiz 3 livros de ecologia, onde eu conto as minhas histórias sobre o Cerrado brasileiro, sobre como as formigas interagem com as plantas. Ok, passei dos 60 anos, eu falei, sabe o que mais? Está na hora do moleque que andava de metrô e imaginava as coisas, olhava as pessoas na praça, olhava paquera na rua, imaginava histórias de amor. Está na hora desse moleque imaginativo encontrar o cara que passou a vida andando pelas florestas, estudando ecologia, e que vive no ambiente acadêmico da universidade. Falei, sabe o que mais? Eu vou escrever meu livro de contos. E isso me motivou, uma pergunta que as pessoas frequentemente me fazem, Paulo, como que a vida na academia e na floresta ajudou você a fazer um livro sobre amor, sobre paixão, sexo, na cidade grande? Eu costumo dizer que a vida na academia, escrevendo trabalho, fazendo meus livros de ciência, me deu uma disciplina muito grande e uma rigidez muito grande sobre como escrever corretamente, dizendo o que realmente você quer dizer. E na linguagem científica, você não pode usar
frases dúbias, que têm uma interpretação dúbia. Você tem que dizer exatamente o que você quer dizer. Então, eu me eduquei muito, meus professores me ensinaram isso, a escrever, contando o que eu via na floresta. Que eu tinha que descrever quando eu entrava no Cerrado, quando eu ia na Caatinga, contar as histórias que eu estava presenciando e o que eu estava estudando nas minhas formigas. Ok. Essa disciplina me ajudou a contar as minhas histórias sobre paixão e amor na cidade grande, porque me ajudou na redação, me ajudou na rigidez e na disciplina de sentar todo dia e dar prosseguimento aos meus contos. E me ensinou, me ajudou a estudar os lugares onde eu ia centrar as minhas histórias. Então, esse conto é na Moca, em São Paulo. Então, eu estudei muita coisa sobre a Moca. Esse conto é em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Eu cresci no Rio, já conheci bastante. Estudava bastante como é que era a vida em Vila Isabel e assim por diante. Então, eu acho que o método e a disciplina da academia ajudou a minha imaginação e a minha criatividade para escrever os contos sobre encontros e desencontros entre pessoas na cidade grande. Acho que isso que a academia e essa inspiração literária se uniram para fazer esse meu livro de contos, que é a minha mais recente experiência literária pela primeira vez fora do terreno da ecologia. Aí a gente fala da observação, porque para contar histórias é preciso observar antes. Isso. E isso já vem de você na questão da pesquisa, da observação das formigas, inclusive um dos livros especificamente é sobre isso. E desde moleque no ônibus. Então sempre estava atento, olhar atento. Eu sentava no ônibus no Rio de Janeiro, ficava olhando as pessoas no ônibus, imaginando coisas e imaginando histórias. Agora eu tinha que pegar a experiência que eu ganhei de descrever o que os bichos estão fazendo na floresta. Agora eu tenho que descrever o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão sentindo, o que elas têm atração, o que elas têm medo, o que elas desejam. E tem uma coisa que une esses dois universos, que é uma coisa muito simples, que eu acho que eu posso dizer com 40 e tantos anos estudando a bicharada. Os bichos fogem da dor, fogem do perigo e procuram o prazer. Nós também. Era exatamente isso que eu queria saber. O que é parecido, né? No fundo, o panorama lá no fundo é a mesma coisa. Na nossa vida, a gente foge da dor, a gente não quer a dor e a gente vai atrás do que nos dá prazer. A bicharada igualzinho, foge do perigo, foge da dor, se esconde para se proteger no abrigo, e procuram o prazer na hora de comer a fruta gostosa, na hora de seduzir o parceiro para a reprodução. Então, com as devidas proporções, a lógica que está por trás dessa coisa simples que eu estou contando existe também na gente, nas nossas relações, no bar, na gafieira, na academia de dança, no nosso ambiente de trabalho. Enfim, peguei esses ambientes nos centros urbanos de Rio e São Paulo e coloquei as emoções nisso aí e contei os meus contos. E quis muito colocar nos meus contos esses temas atualíssimos que a gente vê nos jornais do dia a dia. Assédio sexual, violência doméstica, abuso infantil, preconceito racial, preconceito de gênero, sucesso profissional, frustração profissional. Então, isso tudo são temas, violência urbana. Então, isso tudo são temas, alcoolismo. Então, são temas do nosso dia a dia,
muito evidentes no ambiente da cidade grande, e eu fiz questão de colocá-los. Mais uma coisa, as heroínas dos meus contos são mulheres. Há um protagonismo feminino nos meus contos. Elas são as estrelas dos contos. E sempre me perguntam, mas Paulo, por que isso? Eu sempre tive um grande fascínio pelo universo feminino. Se você pega a história da nossa literatura, os grandes personagens, na maioria dos romances, são homens. Mais recentemente, as mulheres, cada vez mais, felizmente, começam a ganhar um protagonismo maior nas artes, na política, na cultura, em tudo. E eu falei para mim mesmo, mas é uma coisa antiga. Eu vou fazer minhas histórias naturalmente, com protagonismo feminino. As estrelas são elas. Boa parte dos contos, grande parte, tem nomes de mulheres. Sabrina, Francesca, Jéssica, Carla, Clarice, Bárbara, Nicole, Zélia, Tina. Essas são as heroínas dos meus contos. Aí quando você fala da questão das mulheres como protagonistas dos teus contos, a gente pode pensar que na natureza também o feminino é protagonista? Da formiguinha lá, você já me contou que tem uma rainha, e eu não sabia. Essa é uma pergunta bacana. Você sabia que todas as formigas que você vê andando são todas fêmeas? As abelhas que você vê também são todas fêmeas, filhas de uma rainha. Os machos só são produzidos na época chuvosa, no verão. Eles copulam e morrem. Nascem, copulam e morrem. A sociedade das formigas e a sociedade das abelhas é uma sociedade de fêmeas. Como as leoas. Leão é o único gato social que existe, sabia? Leão vive em sociedade. As leoas caçam em grupo, não é? E o leão, às vezes um, às vezes dois irmãos, eles cuidam do harém, mas a sociedade é de leoas. Quem manda ali são as leoas. Elas caçam, o leão defende o território de caça. Mas é uma sociedade de várias leoas. Uma alimenta os filhotinhos da outra, se ambas estão lactantes. Isso acontece muito também com o ser humano. Com sociedades humanas também. Então, os leões é um bom exemplo de uma sociedade, um gato social, onde a maioria são fêmeas. O leão defende o território, elas caçam, elas colaboram na caça, dividem a caça, o leão também come. Mas é uma sociedade basicamente de fêmeas com um macho ou dois, que tem o harém de leoas. As formigas é tudo fêmea. Os machos só nascem na época chuvosa, transam na noite no voo nupcial e morrem. A rainha que foi fecundada naquela noite vai perder as asas, vai fazer um buraquinho no chão e vai criar uma família que vai ser uma colônia, todas filhas dela. Já que a gente está falando das formigas e a sua pesquisa, né, é muito focada nisso também, qual a importância das formigas para o ecossistema? Tá bom. As formigas são o bicho mais abundante do mundo. Elas são obrigatoriamente sociais, não existe formiga solitária. Então, todas as formigas vivem em colônia, numa família, são filhas de uma rainha, às vezes mais de uma rainha vive no formigueiro. Muito bem. Uma colônia de formigas pode ter mais de 1 milhão de indivíduos. Ok. Agora imagina, para você ter ideia de como elas são abundantes, faça um quadrado no chão da floresta amazônica. Um quadrado de 100 por 100 metros. Sabe quantas formigas você vai contar no solo? Num quadrado de 100 por 100 metros? 8 milhões. 8 milhões de formigas vivem num quadrado de 100 por 100. Agora imagina a Amazônia inteira, o Cerrado inteiro, o Pantanal inteiro, a Mata Atlântica inteira. Então a formiga é um bicho tremendamente importante para o funcionamento da natureza, porque é assustadoramente abundante. É muito abundante.
E olha que eu disse que tem 8 milhões num quadrado no chão, sem contar as que estão nas árvores. Ok, se elas são tão abundantes, isso significa que elas se metem com a vida de todo mundo. Elas comem outros insetos que estão no chão da floresta, sobem nas plantas para comer e predar insetos que estão nas folhas comendo as folhas e passam as saúvas que cortam as folhas do nosso jardim e do nosso pomar e que passam a fama de bandidas para todas as outras formigas, porque nós crescemos com raiva de formiga, porque ela está comendo a roseira do jardim. Comendo não, cortando as folhas. Todo mundo pensa que essas folhas são alimento das saúvas. Elas não comem folhas. Essas folhas servem de adubo para crescer um fungo branco dentro do formigueiro, que é de fato o alimento das saúvas. Então, ok. Isso é um hábito muito particular entre as formigas, só elas fazem isso. Todas as outras formigas que seriam potencialmente benéficas para nós, recebem a fama de bandidas por causa das saúvas, porque são grandes e dão no nosso jardim. Ok, se você entrar na Amazônia, no Cerrado, a saúva é só mais uma formiga. Mas no nosso jardim, ela é a formiga, não é verdade? Ok, por que elas são importantes? Porque elas podem defender plantas contra herbívoros. As formigas sobem nas plantas atrás de gotinhas de açúcar que as plantas produzem. Elas vão lá, a formiga adora açúcar. Lambem essas gotinhas de açúcar que a planta produz. De gotinha em gotinha, elas acham uma lagarta. Além do açúcar, a formiga quer levar para casa proteína, para dar para a rainha e para dar para as irmãs que estão nascendo lá dentro do formigueiro. Ataca a lagarta e carrega para casa. Com isso, a planta se livrou de um herbívoro. Então, muitas plantas no nosso cerrado, na Mata Atlântica e na Amazônia, atraem formigas para subir nelas com gotinhas de açúcar, como o açúcar da sua pia. Elas, de gotinha em gotinha de açúcar, encontram um gafanhoto, um besouro, uma lagarta, e elas atacam e levam para casa. Com isso, a planta se livra dos herbívoros. Essa é uma relação muito comum nos ambientes, nos ecossistemas tropicais. Grande parte da minha pesquisa é dedicada a isso. Imagina agora, Priscila, que você está na Mata Atlântica, onde muitos dos frutos que as árvores produzem são frutos suculentos, carnosos, tá bom? Gostosos de comer, eles atraem macacos, aves, os tucanos, morcegos que comem frutos carnosos, tá bom? Como a jabuticaba, tá bom? Fruto carnoso com uma polpa. Muitos desses frutos, depois que estão maduros, caem no chão da floresta. Ou escapam da boca do macaco ou da boca do tucano, tá bom? Então, um monte de frutos com polpa e com a semente dentro vai cair no tapete da Mata Atlântica. Esse tapete da Mata Atlântica é muito úmido. O fruto está com a polpa que escapou do macaco ou que caiu de maduro. O que vai acontecer no chão da floresta? O fruto vai fungar, vai dar mofo. E o embrião da semente vai morrer. E não vai germinar. Mas aí entra as minhas amiguinhas. Com esse tapete de frutos maduros que chega no chão da floresta, rico na polpa, com a polpa aderida ainda, as formigas adoram coletar a polpa. Levam para casa porque essa polpa é nutritivamente muito rica. Então elas levam pedaços de polpa para dentro do formigueiro para alimentar as irmãs que estão lá dentro e a rainha. Com isso, a semente fica limpinha e germina. Então, as formigas, ao limparem a polpa das sementes no chão da Mata Atlântica, ajudam as sementes a germinarem e impedem que os fungos do chão úmido matem a semente e ajuda a floresta a regenerar, porque ajuda as plantinhas a crescerem e se tornarem adultas, porque as sementes germinam. Então, além dessas duas coisas que eu contei aqui das formigas,
protegerem as plantas contra herbívoros e ajudarem as sementes que caem no chão, um mundaréu de formigas no chão da floresta, comendo, enriquece de nutrientes o chão da floresta. Aera o chão da floresta, que cria túneis, faz o chão ficar mais aerado, ajuda na ciclagem dos nutrientes, na aereação do chão da floresta, tornando então a matéria, os nutrientes, disponíveis novamente do que está no chão da floresta a serem absorvidos pelas plantas, assim como os cupins, que têm um papel importante também na floresta. Fui mais ou menos... Então, elas são tremendamente abundantes e, por serem tremendamente abundantes, se metem com a vida de todo mundo e desempenham diversos papéis no funcionamento. Estou falando floresta o tempo todo, mas isso serve também para o Pantanal, para o Cerrado, para a Caatinga. Elas dominam em tudo que é canto. Até sobre isso que eu quero conversar agora, essa pesquisa que você tem há mais de 40 anos, do solo, da temperatura, do clima, enfim, o Brasil ele é muito diferente. Nós temos vários, ecossistemas muito diversificados. Bem diversificados, diferentes de outros países. Isso é um privilégio. Como que foi, assim, 40 anos estudando, mais de 40 anos estudando, tanta diferença, tanta novidade, todo dia você aprende alguma coisa. É um privilégio, quer dizer, eu tive poder dizer que eu estudei ecologia no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, na Caatinga, na Mata Atlântica. Eu me encho de orgulho de contar isso, porque eu me sinto privilegiado. Perambular por esses lugares, conhecer as pessoas com culturas diferentes do nosso país, que é tão heterogêneo, e poder estudar a natureza em ambientes tão diferentes. Na Mata Atlântica funcionam as coisas de um jeito, no Cerrado de outro jeito, na Caatinga de outro jeito. Cada um desses lugares tem uma vida diferente. Quando você vai no Pantanal, quando eu fui no Pantanal pela primeira vez, eu me senti na África. Uma coisa maravilhosa, aquele bando de jacaré, você vê pegadas das onças, aquele monte de ave agregada naquelas lagoas na época mais seca. Você se sente um privilegiado de poder desfrutar daquilo e daquilo fazer parte da tua profissão. Então, a sua pergunta, 40 anos com isso ao meu alcance é um privilégio. Eu me sinto uma pessoa afortunada e eu também gosto muito de ensinar. Então, a vida na universidade, para mim, é muito fértil, porque eu lido com jovens o tempo todo. Além de eu ter que ser claro, eu dou aula de ecologia. Além de ter que ser claro nas coisas que eu conto em sala de aula, estimular meus alunos, etc., o fato de eu estar lidando com jovens é muito bacana, muito desafiador e força você a estar sempre se renovando, procurando se atualizar, aprendendo com os mais jovens, enfim. Eu não trocaria minha vida por nada. Acho muito bacana ter escolhido o que eu escolhi. Isso pôs o mundo na minha mão, não só o Brasil, mas como outros países onde eu vivi. E, no ambiente da universidade, poder exercer a profissão de pesquisador e professor na área de ecologia, para mim é um privilégio, me deixa muito feliz. Então, a sua pergunta, eu falo, que bom que eu passei 40 anos fazendo isso. Quais os desafios? Por exemplo, eu acredito que sejam desafios diferentes, tanto para trazer uma obra que é de pesquisa, resultado de muita pesquisa, para uma que vai mais para a área do romance, mas porém também teve muita pesquisa. Essa é uma outra pergunta que faz. Muito obrigado por fazer, Priscila. Os desafios são os mesmos. Porque você tem que fazer uma coisa bacana. Quando você produz uma coisa dessa, isso é um contrato comercial com uma editora. Então, nos dois casos, minhas histórias de amor e minhas histórias de formigas foram publicadas por duas editoras. Isso aqui é uma editora nos Estados Unidos, isso aqui é uma editora carioca, a Editora Telha e a Editora de Chicago. Eu tenho que entregar um produto legal. O cara não vai publicar meu livro porque ele acha que formiga é interessante. Ele vai publicar meu livro se ele achar que as histórias que eu conto aqui
são atrativas para a comunidade acadêmica, para os estudantes e para os outros ecólogos que estudam os problemas que eu estudo. Ok. Agora vamos para o Rio de Janeiro com a editora Telha. Não foi pelos meus lindos olhos. Tem que achar que, pô, essa história é bacana, interessante, etc. Então, os desafios são os mesmos e a cobrança que eu faço de mim na qualidade de produzir um texto científico e na qualidade de produzir um texto atrativo às pessoas, contando histórias de amor na cidade grande, a cobrança que eu faço de mim é a mesma. Eu tenho que contar um conto interessante, tenho que escrever de uma forma cativante, porque senão as pessoas vão me achar um chato, não vão passar da primeira página. O desafio é o mesmo, eu tenho que escrever bem escrito, tem que ter dose de ironia, tem que ser atrativo do ponto de vista da pimenta, quando a gente conta as relações que terminam nos lençóis. E aqui eu tenho que ser claro, exato e contar as histórias, os processos ecológicos com clareza, de forma cativante, para que os pesquisadores da minha área também se sintam atraídos a ler meu livro. E se apaixonem também por formigas, se apaixonem, né? também pelos problemas delas. Então, o tempo todo, quando eu escrevia O Amor Urbano, eu me cobrava muito disso, de isso está interessante, isso está cativante, as pessoas, quero escrever uma coisa engraçada nisso aqui. Dá para usar essa gíria? É cabível? Não é? Como é que eu vou descrever os dois na cama? Tem que contar de uma forma que não seja grotesca, mas que ao mesmo tempo seja real, que aquilo acontece. Eu uso uma linguagem, eu costumo dizer, eu uso a linguagem das ruas e a linguagem dos lençóis. Como é que eu vou escrever um livro sobre amor urbano e não vou utilizar a linguagem que se usa nos quartos, quando um está amando o outro ou a outra? Então, eu tentei me enveredar por aí de uma forma cativante para que as pessoas curtissem as minhas histórias. Espero que eu tenha sido... Uma coisa que é bacana, que eu acho, é que também já me disseram isso. Os casos aí ocorrem numa academia de dança, no hospital, na universidade, na rua, no restaurante, no café. Quem não conheceu alguém interessante no cotidiano da vida da cidade? Quem não esbarrou em alguém interessante, ou no cinema, ou, enfim, na academia onde você faz ginástica, num restaurante, numa gafieira? Então, peguei esses universos do cotidiano da cidade grande e tentei, nesse universo, criar as minhas histórias de encontros e desencontros no ambiente urbano. Vamos falar um pouquinho da linguagem, né? Tá. Você está falando dessa questão de trazer uma linguagem atrativa, né? Que as Sim. pessoas queiram realmente ler. Por outro lado, como pesquisador, também observador, devem ter muitos detalhes. Tem. Esse livro consegue, por exemplo, te colocar dentro desses lugares que você falou? Consegue. Sábado, meia-noite, o bar está lotado. Garçons e garçonetes se revezam num vai-vem frenético, equilibrando bandejas repletas de tulipas de chope, caipirinhas, cubas libres, em meio a porções de batata frita, calabresa, provolone, bolinho de bacalhau e outros petiscos. Mesas lotadas se espalham pela calçada, muita gente em volta esperando por um lugar para sentar. E a azaração rola solta. De quinta a sábado, esse é o cenário no Valentine's, bairro do Flamengo, Rio de Janeiro. A garçonete Jéssica se sobressai na agitação do bar. 26 anos, morena, cabelos cacheados e olhos de jabuticaba. Atende a todos sorrindo. A rapaziada suspira com o zigue-zague de Jéssica entre as mesas.
A mulherada também gosta de Jéssica e se conforma. Não dá para competir. Essa é a linguagem que eu uso. Isso aqui é um bar no Flamengo, sábado à noite, mesas lotadas, a Jéssica é linda, quando ela passa o povo fica babando, e ela é um poço de simpatia. Então, esse é o cenário que inicia o conto da Jéssica, com essa linguagem. Agora, a pergunta que não quer calar, né? São contos criados, inventados, ou muitos você participou ali? É tudo da minha cabeça. Você não estava em nenhum desses ambientes? Não, tudo da minha cabeça. E na minha rua tem uma academia de dança. Falei, sabe o que? Mas eu vou contar um conto que se passa numa academia de dança em Ipanema. E fiz um conto onde os encontros e as tramas ocorrem numa academia de dança em Ipanema. Ficou bacana, porque na minha rua tem uma academia de... Eu nunca dancei numa academia de dança. Tem nada autobiográfico ali. Mas, falei, vou fazer um conto com uma academia de dança. E ficou bacana, viu? É o conto de Ipanema aí. Também vem, além da observação, a conversa, conversar com muitas pessoas. Você mesmo disse que, quando fez as suas visitas pelo Brasil, conheceu muita gente. Ouvir histórias, conversar, ajudou a compor? Ajuda porque ouvir as histórias das pessoas, Priscila, enriquece a gente, sabe? E sim, a resposta é sim. Acho que quanto mais diversificado é o seu histórico de conhecer pessoas diversas e lugares diversos, mais bacana é a sua bagagem para inventar coisas legais, curiosas e, enfim, que sejam atrativas, né? Imagina, você só conhece um tipo de gente a vida inteira, que história você vai contar? Então, quanto mais variados os universos que você se depara ao longo da sua vida, eu acho que mais enriquecedora é a sua bagagem para criar essas histórias aí, sabe? No ambiente do metrô, no ambiente da rua, no restaurante, enfim. E o que te levou a começar a escrever? Esse livro... Todos. Bom, meu primeiro livro foi em 2002, que é o livro sobre os Cerrados do Brasil, há 22 anos atrás. Os Cerrados do Brasil é a maior savana desse lado do mundo. A outra é a savana africana. Cerrados ocupam 1/4 do nosso país, no coração do Brasil. É uma savana tremendamente ameaçada. Em 2002, eu organizei um livro com um colega norte-americano. Isso foi publicado pela editora da Universidade de Columbia, em Nova York. O meu primeiro livro, isso faz 2002, eu tinha 45 anos. E eu falei, olha, os Cerrados estão ameaçados, é um lugar lindo, uma savana maravilhosa. Eu vou fazer um livro sobre os Cerrados. E convidei pessoas de diferentes áreas, especializadas em diferentes coisas, mamíferos, aves, vegetação, enfim. E organizei um livro. E foi por um ímpeto de escrever uma coisa que eu achava que era interessante. A gente que faz ciência tem que publicar. Você imagina o Caetano Veloso se ele não compusesse e publicasse as músicas dele. A gente não conheceria o talento de Caetano, a pessoa maravilhosa que ele é e a contribuição maravilhosa que ele fez para a nossa cultura. Por quê? Porque ele tornou público o dom que ele tem de fazer canções. O cientista tem como obrigação da sua profissão tornar público as coisas que ele descobre, que ele pesquisa. Isso faz parte da nossa profissão. Escrever um livro é uma tarefa que faz parte da minha carreira. Minha carreira é publicar artigos científicos, escrever livros, orientar meus alunos nas pesquisas deles e dar minhas aulas. Isso me faz imensamente feliz. Como é que apareceu? E aí, desse ímpeto de escrever livros ao ímpeto de escrever um livro de contos. Essa é uma história interessante. No verão de 2022,
Eu fui com a minha mulher, passamos uma semana em Ipanema, de frente para a praia, no Arpoador. A gente foi comer num restaurante de comida portuguesa, ali perto, na Praça General Osório. Nós sentamos ao lado do poeta Antônio Cícero, irmão da cantora Marina, membro da Academia Brasileira de Letras. Sentamos ao lado dele, conversamos durante a noite, durante o jantar, ele contando que acabou de voltar de Lisboa, que tinha acabado de voltar de Lisboa, que tinha feito o livro dele, de poesias, etc. Eu fiz todas as perguntas que eu queria fazer, porque eu estava curioso, sentar ao lado dele. A gente saiu daquele jantar, na volta para o hotel, Priscila. Eu quietinho, pensei comigo mesmo, eu vou fazer meu livro de contos. Ter encontrado ele foi uma coisa que foi uma espoleta, sabe? Como é que a gente diz isso? Me deu um ímpeto, falei, eu vou fazer meu livro. Por ter encontrado uma pessoa que eu admiro tanto, que é o poeta Antônio Cícero, e vou fazer, eu tenho vontade de fazer um livro de contos urbanos. Aí voltei para o hotel, falei, olha isso. Quando a gente voltou para Campinas, eu comecei a esboçar os diferentes contos, e estou muito feliz de ter feito isso. E você vê o que é o acaso, né? Tom Jobim dizia muito isso, que o acaso, às vezes, muda a vida da gente. Ter sentado ao lado do Antônio Cícero naquela noite, a gente comendo bacalhau, teve um efeito sobre mim muito bacana, em mim muito bacana, estimulando, dando tiro de partida para que eu começasse a escrever meu livro de contos. E o que você pretende com que esse livro faça também com as outras pessoas, com o leitor? Essa é uma pergunta bacana, também me fazem. Você quis deixar alguma mensagem com o seu livro? Não quis deixar mensagem nenhuma. Quis contar histórias que as pessoas eventualmente podem achar interessantes, podem ou não se ver numa situação semelhante. Não quis passar mensagem nenhuma. Não há juízo de valor meu no que os personagens fazem. Tem personagens nos meus livros que fazem coisas horríveis. Se eu relato um conto de racismo, é porque existe um personagem racista. Se eu relato um conto onde há violência doméstica, existe quem é violentado e quem pratica a violência. Então, tem personagens diversos, com cabeças diversas, emoções diversas, fazendo coisas que eu posso achar errado, você pode achar certo, enfim. O juízo de valor fica com os leitores. Eu conto as histórias do dia a dia que a gente vê nos jornais, ouve na televisão, etc. Então, há uma diversidade de pessoas nessa história, fazendo coisas, algumas que eu não gosto, outras que eu gosto, mas é isso que a gente lê nos jornais e é isso que é o nosso mundo, né? Então, desculpa. Tem assédio sexual no trabalho, tem prostituição masculina e feminina, tem violência doméstica, tem em 2 contos psicoterapia. Os personagens fazem terapia. Muitos de nós já fizeram terapia. Então, eu quis incluir isso, ou já fizeram, eu já fiz. Eu quis incluir isso em duas histórias. Então, os personagens fazem terapia, vão lá para a sessão de terapia e faz parte do conto. O que eles conversam com o terapeuta ou com a terapeuta. Eu achei isso bacanérrimo, me deixou muito feliz. E já tem alguma outra obra na cabeça, já para... eu tenho vontade. Agora estou muito com a cabeça muito agitada ainda vivo muito, ainda estou vivendo muito a publicação desse livro, que está me deixando muito feliz, mas eu quero fazer outras coisas ainda, ou na biologia, ou na... Então, e o que talvez te dê mais prazer? A parte aqui que saiu um pouquinho, né, do ambiente acadêmico. Eu continuo indo para a Unicamp todo dia, continuo publicando e continuo dando minhas aulas na pós. E continuo orientando meus alunos. Mas eu tenho vontade, como o amor urbano abriu um rumo na minha vida
novo, também muito enriquecedor, como a ciência, nesses 40 e tantos anos que eu exerço minha profissão, o Amor Urbano abriu uma outra coisa e eu vi um certo talento em mim que eu desconhecia, que eu nunca tinha explorado. Então, ter desenvolvido, tornado concreto, né, num livro, esse talento de contar histórias me deixou tremendamente feliz. E eu tenho outras ideias. Que bom. Que eu espero que dê certo. Então, a gente fica Estou na aberto. espera. Bom, quero agradecer, então, a nossa conversa hoje, falar, então, desse livro, não só dele, né, o Amor Urbano, mas também todas as outras obras que resultado, né, do seu trabalho. Parabéns. Eu te agradeço muito, fico muito feliz com essa oportunidade de contar do meu trabalho, do meu livro, da minha história para você e para as pessoas que estão nos ouvindo. E eu me sinto um privilegiado, estou numa fase da vida muito boa, muito feliz, me sinto uma pessoa contente com a profissão que eu exerço, com a relação com a universidade, com meus alunos, com a minha pesquisa, e agora com essas coisas que eu inventei de contar da vida da cidade, que me deixou muito feliz. Estou vivendo um momento da vida muito bacana. E agradeço muito a oportunidade de poder falar disso para você. Eu que agradeço. Obrigada.